O Santo Evangelho, segundo de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista São Mateus, capítulo 13, iniciando no versículo 24. Glória te seja dada, ó Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Quantos puderam ler ou assistir o filme intitulado As Bruxas de Salem? Quantos aqui já viram esse filme ou leram essa literatura? Nas Bruxas de Salem refere-se a um episódio gerado pela superstição e pela crueldade que levaram na América do Norte aos últimos julgamentos de bruxaria no pequeno povoado de Salem, numa noite de 1692. Uma escrava chamada Tituba contou algumas histórias dos amigas que por esse fato tiveram pesadelos. O médico que foi chamado para as examinar declarou que elas deveriam estar enfeitiçadas por causa daqueles sonhos. E sobrou para quem? Para Tituba. E de outros foram todos julgados pelo um juiz. Esse juiz recebeu a acusação de um pregador, para variar, um religioso da colônia, que acreditava que em bruxaria e fez toda aquela acusação contra aquelas pessoas. Esse medo de bruxaria durou algum tempo, Passado esse momento, elas foram condenadas. Cerca de 120 pessoas aproximadamente foram julgadas e condenadas à morte. Mais tarde, esse juiz confessou que pensava que as suas sentenças haviam sido um erro. O mais interessante de tudo isso, irmãos e irmãs, é que isso aconteceu na América do Norte, que pretendia ser o mais novo Eldorado,
ou melhor, a nova Jerusalém da liberdade religiosa do planeta. Mas, no entanto, o clima de perseguição era quase tão evidente quanto ocorria na Europa, onde a Inquisição ainda predominava, o que desmente ou, no mínimo, põe em xeque o mito romântico da perfeita e harmoniosa suposta liberdade plena de credos na Nova América protestante, e supostamente democrática, que nascia a partir da imigração de pessoas perseguidas na Europa e por seus descendentes. Se na Europa elas eram vítimas, na América elas eram as algozes. A história das bruxas de Salem ocorre, então, ainda em nossas igrejas espalhadas no mundo. E aí surge essa pergunta, que eu acho que é o tema central do Evangelho: quem nos deu o direito dentro da igreja e do mundo de fazer a separação entre os que são do lado do bem daqueles que estão do lado do mal? A tentação humana de incorporar a própria figura divina do governo da igreja e de estender as suas decisões em todo o mundo contrariam a liberdade humana e também da herança que foi fruto da própria reforma protestante depois, cansada das guerras da religião em seus estados, a ideia de um estado laico. Então surge nesse contexto. A parábola do trigo e do joio nos deseja alertar sobre os perigos dessas pessoas que se sentem no direito de exercer, em nome de Deus, a justiça na terra e para selecionar quem deve ou não entrar eu ia falar do céu, mas eu acredito que nos céus particulares dessas pessoas. Na verdade, antes que fosse esse ato relacionado apenas no que se refere ao além, também nos doesse menos. O que nos preocupa é hoje, em nosso país, que se diz um Estado laico. Estamos, irmãos e irmãs, diante de uma parábola, mais uma parábola de Jesus Cristo. Novamente, o ambiente é rural. As relações do homem com a terra são trazidas como modelos para explicar as relações de Deus com a pessoa humana. O texto do Evangelho foi descrito no contexto da comunidade de Mateus, possivelmente após a destruição de Jerusalém, ou seja, em sua situação social, política e religiosa muito complicada. Havia grupos nos tempos de Jesus que se organizavam e também se excluíam por critérios religiosos, como os fariseus e os essênios. Grupos divididos por divisões políticas e econômicas, como os saduceus, os herodianos e os zelotas. Jesus propõe que os outros critérios sejam usados para a inclusão no reino de Deus. Nada disso tem a ver com o reino de Deus. Nada das lutas humanas é exatamente o ideal do reino de Deus. Como o grupo frágil dos discípulos de Jesus, aqueles que foram, após a sua morte e ressurreição, foram perseguidos, como esse grupo frágil poderia sobreviver naqueles tempos onde era a minoria? Eram minoria. O cristianismo já foi minoria. Jesus falou das maravilhas do reino de Deus, mas seus discípulos tinham que lidar com uma parousia à volta de Jesus que nunca chegava a acontecer. E com uma estrutura comunitária onde não havia só os santos, mas pessoas voltadas para uma vida nos ensinos do Mestre, mas também pessoas que viviam com os discípulos e tinham posições contrárias ao projeto do reino de Deus, que vão se sentar ao lado. Ou seja, essa história da igreja dividida, ela sempre existiu, sempre tinham pessoas com interesses diversos ali. Mas qual era o projeto de Jesus para nossas vidas? Era a vida abundante que busca justiça e paz entre todas as pessoas. Assim, voltando a atenção para essa parábola, irmãos e irmãs, o joio poderia se aparentar com o trigo bem no início. O trigo é a matéria-prima para o pão, alimento vital para o povo. O joio não tinha serventia. As raízes do joio são mais profundas e mais fortes e se entrelaçavam com as raízes do
trigo. Já tentaram arrancar uma planta que você tanto gostava, mas tinha lá a bendita erva daninha, e você vai tentar puxar e acaba tirando tudo. É exatamente isso que a parábola deseja nos trazer. Ao arrancar o joio, poderia se levar junto também o trigo. Seria difícil fazer uma distinção na vastidão dos campos. Apenas quando esse trigo pudesse ultrapassar a altura do joio e se mostrava erguido nos campos, é que a colheita deveria ser feita. E claro, o joio ficaria fora dessa colheita, seria destruído, iria para a fogueira. Jesus, mais adiante, sem a presença da multidão, dá o significado da parábola aos seus discípulos. Fala-se do primeiro semeador, que é o filho do homem. O campo, que é o mundo e não a igreja. O campo é o mundo, mas não é a igreja. A boa semente são os súditos desse reino. O joio são os súditos do maligno. O segundo semeador, que é posto no evangelho de hoje, é o diabo, o que causa divisões nas comunidades. Devemos lembrar que o diabo não é só o ser mítico que tem aquela figura que foi eternizada, tal. Não, o diabo era tudo que poderia ser ou poderia causar divisões na comunidade. Poderia cindir. E aqui o diabo, muitas vezes, eram pessoas da própria comunidade que estavam ali semeando divisões. Como é que a gente divide uma comunidade? Como é que vocês acham que uma comunidade é dividida? Pode falar. Maledicência. Fofoca. Falso testemunho também. Fake news também. Poder. Intriga. Muito bem. O semeador, o segundo semeador, o diabo, é o que causa as divisões das comunidades. E os ceifeiros, aqui é colocado como os anjos, aqueles que vão recolher os feixes. A fornalha de fogo é destinada ao joio. E, segundo o texto, diz que haverá choro e ranger de dentes, mas os justos sairão ilesos, eles vão resplandecer como o sol. Por que razão Deus não afasta, Jesus não afastou os pecadores do grupo que o seguia? O texto é claro, ainda não chegou a hora, ainda é o intervalo da graça divina. Jesus usa os critérios diferentes daqueles que os religiosos do seu tempo usavam para acolher ou não os desejos de seguirem a religião. Ele abriu as portas de acesso a Deus quando deixava as crianças se aproximarem dele, quando foi além das fronteiras de Israel e acolheu os considerados pagãos, quando superou o estigma das pessoas portadoras de hanseníase, a lepra, tornando-as puras, quando foi além das barreiras entre pobres e ricos, pois todos são filhos e filhas de Deus. A graça é sem limites, irmãos e irmãs. É superior aos padrões impostos pela religião, pela moral, pelos sistemas econômicos excludentes. A graça de Deus é o dom gratuito para todas as pessoas, pois não estabelece condições para as pessoas serem aceitas por Deus. Você pode vir para a igreja, mas tem que fazer isso ou aquilo, deixar disso. Não, a graça nesse sentido é sem limite. Ela é abrangente. É a graça que nos salvou de nossa mazela, que nos salvou da nossa solidão, que nos salvou da própria falta de consciência do que somos no mundo que vivemos. A graça nos traz essa alteridade nas nossas vidas. Logo, Jesus alarga as fronteiras do reino de Deus, que até então eram marcadas pelas palavras oficiais da religião.
A religião aqui, lembre-se, quando eu falo em religião, é o sistema religioso, como ele vai tomando forma. A reforma protestante, irmãos e irmãs, deu poder a um povo que temia o futuro, sem acesso a Deus diretamente. Assim falou Paulo em sua carta aos cristãos, aos romanos, nesse dia. Na esperança, diz Paulo, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas esperamos o que não vemos e é na perseverança que aguardamos. Não é aqui ser otimista na relação da vida, né? É ter algo além desse otimismo, é a esperança. Nossos pregadores do Evangelho de hoje, irmãos e irmãs, já não muito deixaram a falar das boas novas de Jesus Cristo. Suas mensagens são alimentadas pelas polêmicas das coisas banais, que está aí, nos jornais, na vida política, que a gente lê. Antigamente, né, pastor Jair, pastor Levi, essas coisas eram tão restritas ao mundo evangélico, à bolha, né, que ficava só ali, todo mundo sabia como que um escândalo era ali e se resolvia. Agora não, é a nível nacional. Com toda a pompa e circunstância, vemos as coisas banais que os próprios dirigentes de jornais estão falando. A discussão sobre a vida dos outros, a importância do que se dá na questão de um país totalmente evangélico, cristão, tudo isso controlado por um sistema totalitário, que passa por cima da concepção do que o próprio protestantismo pensou para a convivência pacífica, que era a ideia de um Estado laico. Estado laico não é Estado ateu, vocês sabem, Estado laico não é Estado ateu. Estado laico também não é o Estado cristão. Estado laico é o Estado que também não é um Estado governado, né, dessa forma, por pessoas que não têm relação com a religião. É o Estado, nesse sentido, pensando no bem comum. Suas pregações, irmãos e irmãs, desses pregadores, não denunciam os corruptos, aliás, os acoberta, os assassinos e os políticos se aproveitam da boa-fé do povo. Como eu disse na semana passada, já não temos mais pessoas que desviam só dinheiro do Congresso, mas temos realmente marginais dentro das câmaras municipais, pessoas ligadas ao crime organizado. Poxa, essa semana eu vi no Rio de Janeiro, de novo Rio de Janeiro, desculpe o pessoal, os fluminenses, mas essa semana saiu no jornal que cerca de não sei quantos por cento, uma coisa assim, mais do que a metade desse percentual, os postos de gasolinas têm alguma relação com crime organizado. Já pararam para pensar isso? Quando o cara está botando a gasolina lá, a gente não sabe, mas está ligado, está alimentando a questão desse crime organizado. Então, algo está acontecendo de muito sério e que precisamos estar atentos. Isso tem a ver com espiritualidade? Claro que tem. Há pessoas morrendo por causa disso, há pessoas infelizes por causa disso, né? E há uma imensa hipocrisia usando a religião como fachada desse crime. Eles pregam contra a ciência, pois suas mentes não conseguem ir além dos versículos bíblicos isolados, dos contextos. Textos bíblicos que não têm conexão com o passado nem com o presente. Eles fortalecem os grupos de fanáticos, abrem feridas nas vidas das pessoas comuns, gente de bem que está na igreja, e nunca mais quer saber de igreja, porque é melhor estar fora de igreja do que estar no espaço religioso. Não conseguem se enquadrar no mundo de Salém. Não veem salvação nas suas próprias almas. A vida espiritual dessas pessoas não existiria sem a desgraça alheia. É essa impressão que dá. É preciso existir a desgraça alheia para o pregador, o padre, o bispo, sei lá o que for, existir e ser útil à sociedade. Não é essa impressão que dá? Precisa ter a desgraça alheia para subsistir, emergir essa figura dessas lideranças religiosas.
Por isso a ideia de Estado laico entra em oposição, pois onde o Estado não pode atender o cidadão de forma positiva ou negativamente. O joio não poderia ser o fundamentalismo religioso, que não é privilégio do cristianismo, mas também de outras religiões. Não seria, talvez, fundamentalismo religioso esse joio? Como ele surge? Como ele se espalha? Porque ele tem um apelo tão atrativo a muitos? Essa é uma pergunta que a gente não consegue ainda responder. Por que ele é tão atrativo? Ser fundamentalista é algo que precisa. Talvez, irmãos e irmãs, a insegurança, as incertezas que existem, a gente precisa se segurar em alguém ou uma liderança carismática que dê essa certeza, que tenha pulso firme. E aí depositamos toda a confiança àquilo. Nos eximimos e deixamos que ele nos guie. Será que porque traz as questões sobre a vida de uma forma tão binária, bem versus mal, santos versus pecadores, Deus versus diabo, então estão enganados, pois a vida nunca foi e nunca será assim, binária, tão fácil de ser catalogada. Nesse sentido, não devemos ser pessoas ingênuas e ver o mal apenas da mesma maneira tradicional. Acho que Hannah Arendt, refletindo sobre o papel do nazismo e sobre o julgamento de Nuremberg, tem algo a nos dizer sobre isso. Diz a filósofa, a pensadora: o recurso, a categoria do mal, é uma forma de tentar compreender o inexplicável e visa aproximar-se reflexivamente da primeira tentativa de constituição de uma forma de governo no Ocidente, baseada na purificação e no extermínio dos seres humanos. Trata-se assim de pensar o mal nas sociedades secularizadas sem apelar ao teor teológico religioso. Nada disso. Aliás, o nazismo, ele capta a religião, o cristianismo, para dentro de si. A novidade de sua reflexão reside justamente em evidenciar que os seres humanos podem realizar coisas inimagináveis do ponto de vista da destruição, da morte, da aniquilação, da sem moral, sem religião. Tudo isso é feito no sistema. O pano de fundo do exame da questão em Hart é o processo de naturalização da sociedade, de artificialização da natureza ocorrido com a massificação, industrialização, tecnificação das decisões das organizações humanas naquela época, no contemporâneo. Os homens, irmãos e irmãs, não podem separar os santos dos pecadores. Apenas Deus, que conhece os corações humanos, pode fazê-lo. Assim, nessa manhã, você pode ser liberto do julgamento que tem sido refém, escravo por muitos anos, porque alguém lhe disse que você não merece a graça de Deus. Hoje, Deus nos chama a sermos libertos disso e mergulharmos na espiritualidade, como diz o salmista: ensina-me o teu caminho, Senhor, e caminharei segundo a tua verdade. Conserva-me íntegro no meu coração, no temor do teu nome. Apesar das manifestações injustas, é preciso continuar os trabalhos, saber conviver com o diferente, buscar alternativas que enfatizam o que há de bom e possibilidades éticas e justas. Aqui não vale jogar com as mesmas armas do inimigo. A gente não deve cair nisso. Vencer o mal sempre vai ser através do bem. Ações que produzam o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão, domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com paixões e desejos. O sermão foi longo, mas eu acredito que não foi chato, porque ele, como espada, longo e chato. Mas é para pensarmos, porque vamos entrar no ritmo de eleições no país. De novo, devemos já tomar a vacina contra tudo isso.
estarmos imunizados disso. E que quando começar fofocas, fake news, a gente tem que neutralizar e não deixar que isso se propague em nosso meio. Aqui e ali vai sair uma palavra torta, mas a gente tem que consertar essas palavras dentro da comunidade. Na comunidade a gente se tenta consertar, né? Se a gente erra, a gente pede perdão, a gente se conserta, tenta acertar de novo. O irmão que caiu, a gente puxa a mão, levanta e a gente segue junto. Que Deus nos abençoe. Amém.